Bom, hoje nós vamos trabalhar com geometria, aliás, perdão, com estatística, né? E em estatística, a gente já viu, vocês perceberam que é uma matéria mais simples ou não? O que vocês estão achando de estatística? Hã? Eu achei muito mais fácil que a outra. Muito mais fácil que geometria. Mas Muito é. mais. Com certeza. Essa disciplina, esse conteúdo ele é bem simples mesmo, sabe? Agora é aquilo que eu falei para vocês, é um conteúdo que cai em todas as disciplinas, né? Então, vamos lá. Questão número 7. O Ministério da Saúde e as unidades federadas promovem frequentemente campanhas nacionais e locais de incentivo à doação voluntária de sangue em regiões com menor número de doadores por habitante, com o intuito de manter a regularidade de estoque nos serviços hemoterápicos. Bom, então é uma questãozinha voltada para biologia, né? Aí, meu Deus, em 2010, tira o som aí. Em 2010, foram recolhidos dados sobre o número de doadores e o número de habitantes de cada região, conforme o quadro seguinte. Alô? Os resultados obtidos. Quem tá falando? Ah, não tem ninguém com esse nome, não. Então, bom dia. Olha, gente, pensa, perdão aí, o telefone tocou aqui. Os resultados obtidos permitiram que estados, municípios e o governo federal estabelecessem as regiões prioritárias do país para a intensificação das campanhas de doação de sangue. A campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitante fosse menor, ó, tá aqui o X da questão, menor ou igual ao do país. Então, a gente olhando a tabela pensa assim, meu Deus, o que eu vou fazer aqui, né? Esse tanto de valores aqui. Mas fica tranquila, porque esse exercício nem cálculo tem que fazer. Nada, nada. É um exercício para quê? É um exercício de... Ah, essa questão também é do Enem, viu? É um exercício só para você ler e interpretar a tabela. Porque olha só, vamos lá. A tabela vocês estão conseguindo ver? Então, a tabela, o título é Taxa de doação de sangue por região, isso em 2010. Então, aqui as colunas, ó. Essa primeira coluna aqui são as regiões do país. Essa coluna são os doadores de cada região, o número de habitantes de cada região e os doadores por habitante de cada região. Então, vamos ver aqui, ó. Lá na região Nordeste, os doadores foram 820.959. O número de habitantes lá são 53.081.950 habitantes nessa região. E os doadores por habitante corresponde a 1,5%, né? Ok, aí lá no finalzinho não tem um total? O que é esse total? Não é a soma de todos eles? Certo? Então, olha só. Aqui, ó, tem a soma de todos os doadores. Doadores de quem? De todas as 5 regiões. Aqui, a soma do número de habitantes de todas as regiões. E aqui, o percentual de doadores por habitante de todas as regiões. Aí, ele vem e fala do país, né? Então, o que são essas regiões aqui? Se eu pegar o total delas, quem é o total delas? É o Brasil. Não é isso? Giovanni, Oi. Tô vira aqui. de cabeça pra cima a folha. Cabeça pra cima? Ela tá deitada. Aí eu não entendi. Assim? Vira ela pra direita. Coloca ela em pé. Ai, ai, ai. Assim?
Não. Não? Uai, eu tenho que ficar com ela deitada. Não tá conseguindo ver aqui? Dá pra ver direito. Dá pra ver? Só fica deitado, só isso. Eu na próxima eu vou imprimir essas letras maiores. É porque não tem como avançar a câmera. Tá? Na próxima eu vou imprimir isso aqui maior. Então, ó, vamos entender o seguinte. O que é esse total das regiões? Isso corresponde a quem? Ao Brasil. E quem é o Brasil? É o país. Então, ó, aí ele pergunta aqui, ó, volta lá. A campanha deve ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitante, então é essa coluna aqui, fosse menor ou igual ao do país. Então, vamos ver, qual que é o do país? É lá o total, ó. Do país é quanto, ó? 1,9%. E qual então, qual seria o que ele está pedindo então? Que a campanha deve ser intensificada nas regiões que o percentual de doadores por habitante fosse menor ou igual. Então, fosse menor ou igual a quem? A 1,9. Então, analisando aqui, ó, região Nordeste é 1,5. É menor que 1,9? É, não é? Então, essa aqui é a resposta para nós. 1,5, de novo. 1,9, ó. Se é menor ou igual, então pode ser 1,9. Agora o 2,6. Não é isso que ele quer. E o 2,5 também não. Então, quais são as regiões que o percentual de doadores por habitante é menor ou igual a 1,9? Região Nordeste, região Norte, região Sudeste. Aí, vamos lá. Norte e Centro-Oeste? Não. Centro-Oeste, ele é 2,6, tá? Essa é falsa. Norte, Nordeste e Sudeste? Sim, ó. Norte, Nordeste e Sudeste. Então, é a nossa letrinha B. Então, não tem que fazer cálculo nenhum. É só analisar mesmo, é só leitura e interpretação do gráfico. É uma questão que você faz ela em menos de 2 minutos. Tranquilo? Alguma dúvida nessa questão? Não, tá tranquilo. Então, vamos para a próxima. Quer perguntar, Odilon? Não. Agora, a questão número 8. Tá conseguindo ver a 8 aí? Sim. Puxa só um pouquinho pro lado, Nivana, que cortou. Pra direita. Agora tá? Um pouquinho pra baixo. Deu? Tá bom. Um cientista trabalha com... Ó, essa aqui é outra questão também de biologia, né? Um cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente, existem 350 bactérias da espécie 1 e 1.250 bactérias da espécie 2. O gráfico representa as quantidades de bactérias de cada espécie em função do dia durante uma semana. Então, ó, em função do dia. Então, o número de bactérias está em função do dia. Ou seja, cada dia há uma reprodução dessas bactérias, né? Esse gráfico ficou... Eu imprimi ele muito pequenininho. Minha luz aqui... Deixa eu colocar aqui na tomada que é a luz... Então, o que a gente tem que fazer nesse exercício, então, meninos? Nós temos que olhar o gráfico, aí agora já é uma leitura de gráfico. Naquela questão foi uma leitura da tabela. Agora, esse já é uma leitura do gráfico. Pronto, agora a luz voltou. Então, ó, eu sei que ficou bem pequenininho aqui, tá meio complicado, né? Mas aqui, ó, o tracinho... Com a bolinha aberta aqui, sem pintar, é a bactéria 1. E o tracinho com a bolinha pintada é a bactéria 2. Então, aqui, ó, aqui embaixo tem o dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, cada dia ele fez as suas anotações, certo?
E aí ele fez anotações aqui, ó, no eixo Y é do número do 0 até 1.600 bactérias. No Mil. eixo... Oi? Não tá dando pra ver. E agora? Não, o grafo não dá mesmo não, gente. Eu errei nessa questão aqui. É a folha mesmo. Pra onde? Pra direita ou pra esquerda que eu vou? Pra direita, no caso vai ser pra... Tá, agora chega ela pra baixo, pra frente. Aí, Vai um pouquinho pra frente. Aí, isso. deu agora? Sim. Então, ó, aí o que eu vou fazer nessa questão? Eu vou analisar, o papelzinho, tá vendo? Eu peguei cada dia, ó. Na segunda-feira, tem esses dois valores lá. Então, eu somei esse número de bactérias. E na segunda-feira, que é esse primeiro lado aqui, ó, 350 da bactéria 1 e 1.250 da bactéria 2. Aí, eu somei, deu um número de bactérias de 1.600. Na terça, eu fiz a mesma coisa, deu 1.900. Na quarta, eu fiz a mesma coisa, deu 1.750. Na quinta, 1.500. Na sexta, 1.700. No sábado, 1.290. E no domingo, 1.350. Ou seja, qual desses dias aqui teve um número maior de bactérias? Não foi na terça, ó, 1.900? Que aqui é 1.600, 1.700, 1.500, 1.700, 1.300, 1.200. Então, na terça-feira que houve mais o crescimento. É só você vir aqui, ó, na tabelinha, segunda-feira, ó, são esses dois dados aqui, soma os dois. Aí, na terça-feira, são esses outros dois dados aqui, soma. Na quarta, dia por dia. Aí, aquele que teve o maior valor, que é isso que ele quer. Ele vem e pergunta, ó. Em que dia dessa semana a quantidade total, ó, essa palavrinha, então você vai ter que somar, de bactérias nesse ambiente de cultura foi máxima. Então, na terça-feira, foi o dia que aumentou, foi o dia que cresceu, que produziu-se mais essas bactérias. Então, é a letra A. Alguma dúvida nessa questão? Não, tá de boa. Tranquilo? Você viu que Tranquilo. essas duas questões foi só leitura, interpretação, matemáticazinha básica, né? Que esse aqui é matemática básica, vai somar. Então, vamos então agora para a questão de número 9. Conseguindo enxergar a 9 aí? Pode descer mais, professora. Isso. Então, bora lá. Questão de número 9. Um pesquisador está realizando várias séries de experimentos com alguns reagentes. Essa questão eu até fiz ela com vocês. Para verificar qual o mais adequado para a produção de um determinado produto. Cada série consiste em avaliar um dado reagente em 5 experimentos diferentes. O pesquisador está especialmente interessado naquele reagente que apresentar a maior quantidade dos resultados, então a maior quantidade dos resultados de seus experimentos acima da média encontrada. Ó, acima, aqui é a chave do exercício, acima da média encontrada para aquele reagente. Após a realização de 5 séries de experimentos, o pesquisador encontrou os seguintes resultados. Levando-se em consideração os experimentos feitos, o reagente que atende às expectativas do pesquisador é o... Então, tá aqui, ó. Essa primeira linha é o experimento 1, experimento 2, experimento 3, experimento 4 e experimento 5. A primeira coluna, aqui é o resultado do experimento do reagente 1, aqui do reagente 2, aqui do reagente 3, reagente 4 e reagente 5. Então, levando-se em consideração experimentos feitos, o reagente que atende à expectativa do pesquisador é o... Então, ó, voltando lá, o que ele fala? Olha a palavrinha aqui que ele falou, ó. Média, né? Então, o que eu tenho que fazer? Encontrar a média aritmética de cada um desses reagentes. Então, eu vou lá na primeira tabela, ó. Pode até fazer aqui mesmo.
Vou somar. O que é média? Média é o seguinte, eu vou pegar todos os experimentos, ó. 1 mais 6, mais 6, mais 6, mais 11. Então, 1 mais 6, mais 6, mais 6, mais 11. E dividir pela quantidade de experimentos, que são 5 experimentos. Então, a média vai ser, ó, 3 vezes 6, 18. 18 mais 12, 30, dividido por 5. Então, a média aqui é 6. Então, a média é 6. Então, o que eu faço aqui agora? Eu vou lá na tabela e ele quer o que seja aqui, acima da média. Se a média dele é 6, então eu preciso encontrar valores aqui acima de 6. Então, ó, o 1 é abaixo, então tá fora. O 6 é igual, tá fora. Tá fora, tá fora. Então, o único valor aqui, ó, acima da média é no experimento 5. E assim eu vou fazer a mesma coisa com todos os outros. Aí eu já fiz aqui para andar mais rápido. Então, ó, lá no reagente 2, ó, quais são os valores, ó? 0, coloquei de cá, mais 6, mais 7, mais 6, mais 5, dividido por 5. Somei, deu 24. 24 por 5 deu 4,8. Então, eu vou lá. Quais são os valores acima de 4,8? O 0 tá fora. Ó, o 6 é acima, o 7 é acima, o 6 é acima e o 5 também. Então, provavelmente vai ser esse reagente aqui que a média está acima da média encontrada. Aí, vou lá. Reagente 3. Vou pegar o reagente 3, ó. Vou somar 2, mais 3, mais 8, mais 10, mais 11. E dividir por 5. Somei, deu 34. 34 por 5, 6,8. Ó, 2 é abaixo de 6,8. 3 é abaixo de 6,8. 8 já é acima. 10 também e 11 também. Encontrei 3, mas mesmo assim o de cá tá mais, ó. Aí, agora, por reagente número 4. Aí, eu peguei, somei 2 mais 4, mais 7, mais 8, mais 12. Dividi por 5, deu 33. 33 dividido por 5, 6,6. Aí, eu venho aqui, ó, 2 tá menor que 6,6, 4 é menor, 7 já é maior. 8 também e 12 também. Agora, vamos para o reagente 5. Já o reagente 5, eu tenho 1 mais 2 mais 9 mais 10 mais 11. Somei, deu 33, dividido por 5, deu 6,6. 1 é menor, o 2 é menor, o 9 não, o 10 também não e o 11 também não. Então, aqui agora, vamos lá. A maior quantidade dos resultados de seus experimentos acima da média. Então, vamos ver. Aqui deu apenas 1. Aqui deu 1, 2, 3, 4. Aqui só deu 3 experimentos, aqui 3 e aqui é 3. Aí, ele quer, o pesquisador está especialmente interessado naquele reagente que apresentar a maior quantidade dos resultados de seus experimentos acima da média encontrada para aquele reagente. Então, qual foi o reagente de número 2, que foram, olha só, a quantidade de experimentos acima da média? 4. Então, é a letra B. Tranquila essa questão? Tranquilo. Na 10 e última, todo mundo chegando. Lá diz: em uma seletiva para o final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, agora uma questão voltada para a educação física, né? Vocês estão vendo que matemática mesmo, nada, né? Só mesmo que a gente tem que fazer o cálculo. Numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Então, ó, as raias é esse aqui, essas linhas. Da raia 1 até a raia 8. E aqui o tempo, ó. Na raia 1, o tempo foi de 20,90. Na raia 2, 20,90 também. Até a raia 8 de 20,96. Ok. Aí vem a mediana. Olha o que ele quer. Mediana. Mediana dos tempos apresentados no quadro é. Então, se é mediana, você vai escolher um rol. O que é rol, professor? É você pegar esses dados aqui
e colocá-los em ordem crescente ou em ordem decrescente. No caso, eu peguei aqui, ó, e coloquei o rol em crescente, do menor para o maior, certo? Então, eu peguei todos os valores, ó, 20,50 até o valor maior, que é 20,96. Ok. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou saber quantos termos tem aqui, ó, que é o N. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o N é igual a 8. Se é 8, então quer dizer que a quantidade de elementos aqui, ela é par. Se é par, eu vou usar essa fórmula. N dividido por 2 e N dividido por 2 mais 1. Se é 8, 8 por 2 é 4. 4 mais 1, 5. Então, eu quero agora, para eu encontrar a mediana, eu quero a média aritmética desses termos centrais aqui, ó. O que ocupa a quarta posição e o que ocupa a quinta posição. Então, eu volto lá. Primeira, segunda, terceira, quarta posição e quinta posição. Então, esses termos aqui são os termos centrais, ó. Porque olha só, quantos que tem de cá? 1, 2, 3. E quantos que tem de lá? 1, 2, 3 também. Então, aí, a nossa mediana vai ser a média aritmética desses termos centrais. Então, eu pego esses dois termos, somo e divido por 2. Somei, deu 41,70. Divido por 2, deu 20,85. Lá é a nossa letra D. Ok? Vocês ainda estão aí ainda? Ok. Claro. Não, eu falo, é porque ontem eu tô aqui falando. Cadê o povo? Cadê? Eu já tinha terminado há muito tempo e eu continuo na aula. Tranquilo, gente? Acabou as Tranquilo, nossas Neonil. questões. Tranquilo. Alguma pergunta? Não. Então, segunda-feira, a gente vai ter 2 momentos no Zoom. Primeiro momento, só explicação, mas podem perguntar a qualquer momento. Segundo momento, vou dar 5 minutinhos para vocês respirar um pouquinho. Aí eu volto. Aí vocês vão resolver o exercício que eu passar. No máximo vai ser 2 exercícios, eu não vou passar mais de 2. E aí nós vamos estar juntos. Vocês vão fazer o exercício e eu vou estar aqui do ladinho aqui esperando as suas dúvidas. Ok? Vai ser assim a semana toda? Segunda, quinta não, tá? Quinta é feriado. Quinta a gente vai ficar em casa. É feriado? É, Silvânia. quinta não tem aula. Nem quinta e não, nem não. sexta. Tem não. Feriado. Aí todo mundo em casa. Mas quinta-feira não tem aula, né? Então aí vocês vão. Professora, é feriado de quê? Corpus Christi. Isso, Corpus Christi, isso mesmo. E aí emendou, né? Professora. Ah, Aí vai emendar. vai Sexta, emendar. Pois é, aí mas eu vou fazer isso todas as aulas com vocês, tá? Só se não der certo. Que a gente tá sempre tentando alguma coisa diferente. Então, o que eu vou fazer? Olha, É, acho que vai ser melhor. vou ficar essas 2 aulas com vocês, tá? Qualquer dia, da agora pra frente. E aí, pintou lá, e o que é esse número aqui? Professora, o que é isso? Aí eu volto e explico pra vocês tranquilo, tá? E, se der tempo, eu já até corrijo o exercício também. Tá certo? Sim. Então, Beleza, professora. ok. Então, bom final de semana pra vocês. Até segunda-feira. Fica com Deus. Se cuidem, tá? E esse tempo vai passar. Tá? Logo, logo nós vamos estar juntos de novo. Em nome de Jesus. Gente, beijo. Beijo, beijo. Tchau. Beijo, professora. Beijo, Nivânia. Bom fim de semana. Beijão pra vocês. Fica com Deus. Saudade, meu. Saudades também, gente. Oh, saudades. Com Deus. Com Deus. Amém.